Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui pelo YouTube. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, curta esse vídeo e clica no sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Na aula de hoje, nós vamos estudar o grupo dos platelmintos. O filo dos platelmintos é um grupo que é formado por animais, por vermes que possuem um corpo chato. Então essa é a característica, mais importante, mais predominante, que dá nome ao grupo. Então, platelmintos significa vermes de corpo chato. E quais são os representantes, que existem no grupo dos platelmintos? Então, de representantes nós temos tanto vermes de vida livre, como é o caso da planária, por exemplo, como também vermes parasitas, como é o caso, por exemplo, da solitária e do esquistossomo. Eles são triblásticos e acelomados. Triblásticos porque eles formam 3 folhetos embrionários durante o seu desenvolvimento. Então, eles formam tanto a ectoderme, como a endoderme, como a mesoderme, porque eles não possuem o celoma verdadeiro. Então, o celoma verdadeiro só vai surgir nos anelídeos, até os nemátodas não existe o celoma verdadeiro. Então, esses daqui eles são animais acelomados. As espécies de vida livre apresentam cefalização, ou seja, eles possuem uma cabeça, uma região diferenciada na posição anterior do corpo. Dessa forma, a gente chama esse processo de cefalização. É o primeiro grupo de animais que possuem cefalização. Com isso, por possuírem cabeça, por possuírem cefalização, eles possuem o corpo dividido numa região anterior, que é onde está a cabeça, e numa região posterior, que é o restante do corpo do animal. E também eles possuem a simetria bilateral, ou seja, são animais que você pode dividir eles em apenas um único plano de simetria, formando uma metade, uma parte chamada de lado esquerdo e o lado direito do corpo do animal. Então vamos ver a caracterização geral desse grupo. Então, com relação à digestão, os platelmintos, eles possuem, os de vida livre, são carnívoros e se alimentam principalmente de invertebrados. Eles possuem um tubo digestório incompleto, ou seja, eles possuem apenas um orifício de entrada, que é a boca, eles não possuem ânus, para eliminar. Então, dessa forma, as excretas, os restos do sistema digestório são eliminados pela própria boca. A digestão pode ser tanto extra como intracelular, e nos que são parasitas, eles não vão possuir, alguns não possuem um sistema digestório, e eles se alimentam diretamente do sangue, eles obtêm a sua nutrição diretamente do sangue de animais que eles parasitam. Com relação à respiração, eles não possuem um sistema respiratório, então a respiração, tanto a entrada como de gás oxigênio como a saída de gás carbônico, é feita por difusão. Além disso, eles também não possuem um sistema circulatório e nem também um sistema respiratório. Então, aqui a gente está vendo a estrutura corporal, o plano corporal básico de um platelminto. Então, vamos destacar aqui o sistema digestório deles. Então, veja que eles possuem aqui uma ventosa oral, que é por onde os alimentos vão ser absorvidos. Depois, os alimentos vão entrar aqui no intestino, que é bem longo, vai ocupar aí todo o corpo do animal, se estender por todo o corpo do animal. Então, veja que eles não possuem um ânus. Então, dessa forma, a eliminação dos restos da digestão é feita pela ventosa oral. Com relação à coordenação, o sistema nervoso desses animais, eles possuem 2 estações nervosas, que são chamadas de gânglios cerebrais, ligadas entre si por cordões nervosos. Então, dessa forma, eles têm uma cefalização, ou seja, eles têm uma região diferenciada, uma região anterior do corpo diferenciada, e também possuem uma centralização do sistema nervoso, ou seja, existem regiões onde o sistema nervoso deles está concentrado, células estão concentradas, formando estruturas, que são os gânglios, como a gente pode observar nessa figura aqui. Então, eles possuem 2 pares de glândulos, principais cerebrais, interligados por nervos, tanto longitudinais, ao longo do corpo deles, e transversais, entre si. Então, dessa forma, nesse grupo aqui, o primeiro grupo de animal que a gente observa a centralização do sistema nervoso.
Com relação à reprodução, né, tanto assim como todos os outros animais, os platelmintos eles podem se reproduzir tanto por forma assexuada como também por forma sexuada. Uma forma muito comum de reprodução assexuada é o que ocorre, por exemplo, nas planárias. É muito comum as planárias elas caminharem, né, com a parte anterior do seu corpo em uma posição e a parte posterior em outro sentido, né? Então, dessa forma, ela acaba se fragmentando, né, se cortando ao meio, se lacerando, originando duas planárias, né? Então, essas duas planárias que foram laceradas, elas conseguem se regenerar, né, gerando duas planárias exatamente idênticas às que se originou, né? Então, isso é uma forma de reprodução assexuada. Então, como a gente pode observar aqui nessa figura, né, uma planária, ela vai se dividir em duas, né? E aí os tecidos vão começar aqui a se diferenciar e se regenerar, formando duas planárias distintas. Elas possuem também, os platelmintos possuem também reprodução sexuada. A planária, né, que é o platelminto de vida livre, ela é hermafrodita, ou seja, ela tem tanto o sistema genital do macho como também da fêmea, né? Ou seja, ela possui testículos e ovários. A fecundação é recíproca, ou seja, as planárias elas se fecundam, né, entre si, uma planária fecunda uma e essa uma fecunda a outra. Então, o animal introduz o pênis no poro genital do outro e os espermatozoides fecundam os óvulos lançados pelos ovidutos. As tênias também são hermafroditas, né? Em cada anel, né, do corpo de uma tênia, ela possui útero, testículos e ovários. No entanto, como as tênias elas geralmente estão sozinhas, né, estão solitárias no hospedeiro que elas estão parasitando, elas precisam fazer autofecundação para poder se reproduzir. Então, elas fazem autofecundação, produzindo anéis cheios de ovos que vão ser eliminados com as fezes. Então, aqui a gente está vendo, né, o sistema reprodutor, o sistema genital de uma planária. Então, veja que ela possui, né, tanto o sistema reprodutor masculino como também o feminino, ou seja, ela é um animal hermafrodita. Então, como a gente pode ver aqui, né, ela possui vagina, né, no sistema genital feminino, os ovários, né, que vão produzir os óvulos, e esses óvulos vão ser lançados nos ovidutos. Elas também possuem pênis, né? Esses pênis eles vão eliminar, né, os espermatozoides que serão produzidos nos testículos. E a combinação, né, dos óvulos e dos espermatozoides vai acontecer no poro genital. Então, veja que elas fazem uma fecundação mútua, né? Tanto uma planária fecunda a outra, como essa fecunda ela. Com relação à classificação, né, os platelmintos eles são classificados em 3 grupos, em 3 classes, que são, né, os Turbellaria, Toda e os Cestoda, né? Então, esses são os 3 grupos principais de platelmintos. Então, os Turbellaria são representados principalmente pelas planárias, os Trematodas são representados pelo esquistossomo e os Cestodas são representados principalmente pela tênia, ou solitárias. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre cada um desses grupos. Planárias, né, são animais que têm uma diversidade de formas, de cores, né, mas o que é comum é que elas pertencem, né, ao grupo dos platelmintos e também possuem um corpo achatado. Temos também os trematóides, né, os trematóides, o principal representante é o esquistossomo, né? Existem 3 espécies de esquistossomos, todas provocam doenças, né, principalmente na África, na Ásia e na América Latina. No Brasil, né, o principal representante, né, a espécie que causa doença é o Esquistossoma mansoni, né? Então, ele é o causador da esquistossomose, ou também chamada de doença do caramujo, ou também um terceiro nome que é barriga d'água. Então, esses 3 nomes, né, é para a mesma doença, que é a esquistossomose causada pelo Cistossoma mansoni. Então, aqui a gente está vendo, né, uma figura desse platelminto, né? Ele tem um sulco, né? O macho ele tem um sulco ao longo do seu corpo, que durante a cópula, né, a fêmea ela fica aqui dentro desse sulco. Então aqui são dois organismos, né? Aqui a fêmea e o macho aí com a fêmea dentro. Então, gente, nós terminamos a aula de hoje por aqui. Lembrando que se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta esse vídeo e clica no sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários e até a nossa próxima aula. Tchau!